Graças e paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos começando agora a nossa live sobre reforma protestante. Já já vai entrar o pastor Diogo Jorge Gonçalo. O pastor Diogo vai já entrar. Estou enviando um convite aqui para o pessoal. E aí a gente vai dar início à nossa transmissão. Vai dar início ao nosso assunto hoje, falando sobre reforma protestante. Então já já o pastor Diogo está entrando aí. Muito importante a sua participação hoje à noite, a sua pergunta, o seu questionamento. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, tão necessário para a vida da igreja, que é a reforma protestante, um movimento não só do século XVI, mas um movimento que nos alcança hoje. E nós vamos aí com o pastor Diogo Jorge estudar sobre esse movimento. O pastor Diogo é pastor da Igreja Presbiteriana do Pirangi, parte do mesmo presbitério que a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Parnamirim. A Igreja Presbiteriana do Pirangi é uma igreja que está situada em um bairro da Zona Sul de Natal, bairro Neópolis. E o pastor Diogo é formado no Seminário Presbiteriano do Norte, que é o seminário de Recife, no Pernambuco, e estará conosco hoje à noite para falarmos sobre esse tema. Inclusive, ele entrou aí com o Instagram da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Acho que ele já já estará aí aparecendo para vocês. Olá, Ian. Boa noite, pastor Diogo, graça e paz. O senhor está Graça e conseguindo me paz. ouvir? Está conseguindo me ouvir Estou bem? ouvindo Está bem. conseguindo me Você está ver? me ouvindo? Estou ouvindo também. Estou vendo também, pastor. Boa noite. É uma alegria para mim poder dividir tela com o senhor, participar aqui dessa live, dessa transmissão e podermos conversar sobre esse tema tão importante, tão necessário para a vida da igreja. Pastor, antes eu gostaria de convidar o senhor para o senhor falar um pouquinho sobre a trajetória cristã do senhor, quando foi que Cristo lhe alcançou e como foi aí os seus anos da caminhada cristã, a ida ao seminário. Fale para nós um pouquinho sobre o início do ministério e a trajetória cristã do senhor de uma maneira geral. Oi, Ian. Que bom você tocar nesse assunto. É um assunto que mexe muito comigo. O Senhor me chamou, me converteu ainda muito criança, né? Minha mãe, ela trabalhava em uma das minas lá de Currais Novos e após o fechamento das minas, um dia minha mãe foi visitar um amigo dela, um colega de trabalho. E esse amigo agora era crente. Ele era um presbítero da Assembleia de Deus. E nós passamos a tarde na casa dele e ele pregando o evangelho para minha mãe. E ele pediu para que minha mãe ficasse para jantar e à noite ia ter um culto ao ar livre. E ele estaria dirigindo esse culto. E minha mãe ficou, minha mãe muito católica, muito religiosa, mas por consideração e amizade resolveu ficar. E naquele culto, após a pregação da palavra, aquele irmão ele fez o apelo, né, que os pentecostais costumam fazer, e ninguém foi à frente para entregar a vida a Cristo. E aí eu tomei, naquele dia, uma atitude, muito criança ainda, eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir à frente. E eu fui, e aquele irmão orou por mim, e a partir daquele dia o Senhor me salvou. Após isso, uma irmã da Assembleia de Deus, ela passava todos os dias na casa da minha mãe e levava a minha pessoa para a igreja. E a partir daí o Senhor foi fazendo a obra na minha vida. Eu vim para a igreja presbiteriana quando eu conheci minha esposa. Minha esposa, ela se converteu na igreja presbiteriana, ela havia feito curso bíblico na igreja presbiteriana, se converteu e aí foi quando eu conversei com o meu pastor e vim para a igreja presbiteriana.
e estou na Igreja Presbiteriana já há mais de 20 anos. Mas a minha origem foi lá na Assembleia de Deus. Muito bom, pastor. E relacionado a ministério, o senhor trabalhou como missionário, né? Trabalhou como evangelista durante alguns anos. Sim. No Ministério da Pregação, eu já comecei a exercer muito cedo, ainda na Assembleia de Deus. Eu já pregava nos congressos da Assembleia, nas igrejas, eu comecei a pregar muito cedo mesmo. E quando eu vim para a igreja presbiteriana, então a igreja já identificando esse dom, esse chamado, o meu pastor na época lá em Currais Novos, ele me dava muita oportunidade para pregar, para dirigir escola dominical, dar estudos. E foi quando surgiu, eu estava junto com o pastor Berto, nós estávamos plantando a igreja presbiteriana do Parque Dourado, lá em Currais Novos. E após plantarmos Do Parque Dourado, ali na companhia do pastor Berto e dos demais irmãos que foram, foi quando surgiu aqui uma oportunidade de vir trabalhar em Pirangi, em 2001, 2002, com a congregação de Guarapes. Então eu vim para a congregação de Guarapes, passei um período, depois de uns 4 ou 5 anos, voltei para Currais Novos, passei mais um ano em Currais Novos, aí vim mais uma vez para Guarapes, fiz o STEM aqui em Natal, e quando eu já estava quase terminando o curso do STEM, foi quando eu senti o desejo de ir para um seminário presbiteriano e ter a minha formação no seminário presbiteriano. Então, abri mão do curso do STEM, eu já estava no 3º ano, e fui para o seminário presbiteriano para começar do zero, porque eu queria a formação no seminário presbiteriano e ser pastor presbiteriano. Então, foi Pirangi que me enviou para o seminário e custeou as minhas despesas no seminário em parceria com o nosso presbitério. E após sair do seminário, com a jubilação do pastor Enoque e depois com a saída do reverendo Jailson aqui da nossa igreja, foi quando, a convite do conselho, eu assumi a igreja do Pirangi, um período de 1 ano, e depois fui eleito por 5, e agora estou no 2º mandato, um mandato de mais 5 anos. Então, ainda falta aí uns 2 anos, 2 anos e meio, para eu ir para a terceira eleição na nossa igreja. Bênção, bênção. Muito bom, pastor. Pastor, hoje a gente vai falar sobre o tema da reforma protestante. Eu digo aos irmãos que nos assistem que fiquem à vontade para mandar suas perguntas, mandar suas questões, se algum tiver alguma dúvida, comentar, quiser fazer sua pergunta. Pastor, tá tendo... Eu estou me ouvindo. De novo aqui. Só um momento, deixa eu tentar aqui. Você está me ouvindo bem? Tem alguma interferência ou não? Pronto. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Mas Tem. Certo, ótimo. Pronto, eu botei Agora o fone ficou aqui. baixo. Ficou baixo agora, foi? Agora ficou bem baixo mesmo. E agora? Oi, tá me ouvindo? Bem baixinho. Certo, eu vou tirar então. Eu estava ouvindo a minha voz repetida. Mas, voltando aqui. Então, irmãos, o áudio dos dois está ok, já estão falando aí, Natália Chalegre. Olá, Natália, obrigado pela participação. E os irmãos que estão nos assistindo, vão comentando aí, fiquem à vontade, podem colocar perguntas, dúvidas, comentários, tudo isso é muito importante para nós. E hoje nós vamos falar, pastor, sobre a reforma protestante. Boa noite, Graça, boa noite, Natália, sejam muito bem-vindas. E, pastor, para falarmos sobre esse tema, reforma protestante, eu acho que é muito importante nós primeiro definirmos o que foi a reforma protestante, né? Como é que a gente poderia estabelecer essa questão? O que foi a reforma protestante? Ian, é muito interessante essa pergunta, porque apesar de estarmos aí há mais de 500 anos da reforma, muita gente ainda não consegue definir ou dizer o que foi a reforma protestante. Alguns, se você lê a literatura católica, por exemplo, ou os teólogos católicos, eles vão dizer que a reforma protestante foi
uma revolução ou uma revolta, né? Eles não usam o termo reforma. Eles querem mais dizer revolução. Eles não aceitam usar esse termo reforma, né? Aquele professor da Canção Nova, o Felipe Aquino, ele tem um curso de História da Igreja e eu até adquiri esse curso de História da Igreja dele e fiz o curso de História. Ele não usa o termo reforma. Ele diz que reforma é quando você quer consertar alguma coisa na igreja. Então, ele considera que os santos, muitos homens do passado na igreja, esses sim queriam reforma, mas Lutero não. Ele foi um revolucionário, era uma revolução querendo destruir a igreja. Então, pelo viés católico, alguns vão olhar como uma revolução, como uma revolta. Nós sabemos que a reforma, na verdade, ela é uma volta às Escrituras. É uma volta à palavra de Deus, ao fundamento da nossa fé. A igreja, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, a igreja foi se perdendo, foi se desviando, foi se afastando cada vez mais das Sagradas Escrituras. E aí Deus foi levantando homens ao longo da história para trazer a igreja de volta à palavra de Deus. É claro que isso não começou com Lutero. Deus sempre manteve uma lâmpada acesa na igreja. Sempre manteve. É uma crítica que nos fazem, Ian, que parece que para nós a igreja começou em 1517. Nada disso. Nós reconhecemos que mesmo dentro daquela instituição do jeito que estava, corrompida do jeito que estava, Deus tinha os seus fiéis. Deus tinha homens e mulheres piedosos, tementes ao Senhor, comprometidos com a palavra do Senhor. Mas, na providência de Deus, em 1517, no século XVI, com Lutero, houve todo um conjunto, houve algumas coisas que favoreceram para que Lutero tivesse êxito com o movimento da reforma. Mas não podemos esquecer que antes de Lutero nós temos os pré-reformadores, e antes dos pré-reformadores nós temos muitos homens e mulheres de Deus que foram comprometidos com a palavra do Senhor. Então, se eu fosse definir a reforma assim de forma muito prática, bem simples, eu diria que eu conceituo a reforma como uma volta às Sagradas Escrituras, à palavra de Deus, como fundamento da nossa fé, da nossa liturgia, da nossa prática doutrinária, o que os nossos pais puritanos entenderam e defenderam muito bem. Excelente, excelente. Pastor, é interessante o senhor falar sobre esse aspecto de que eles acham que é uma questão de revolta. Você está conseguindo me ouvir, Ian? Tô ouvindo, pastor. Tô ouvindo, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo normal. Eu tava falando que esse aspecto que diz que a igreja, esse grupo que diz que a reforma foi um movimento de revolta, na verdade gira em torno da questão da autoridade, né? Para a Igreja Católica Romana, a autoridade está na instituição, especialmente em pessoas que ocupam cargos específicos, a saber, o Papa, né, o Bispo de Roma. Ele tem a autoridade de centralizar, de uniformizar o pensamento da igreja, a hierarquia da igreja, é isso que é a fonte de autoridade. Então, se você pensar que a reforma foi uma luta contra uma autoridade que tomou o lugar da igreja. Ian, eu não sei se é a sua internet ou a minha, mas está dando uns cortezinhos aí. Entendi. No áudio? A sua imagem ficou paralisada. Eu não sei se é a sua internet ou é a minha. Certo. Pastor, se for só a imagem, eu acho que dá para a gente seguir. Se for o áudio também, aí complica mais. Porque a imagem, ela realmente... Deixa eu desativar os comentários aqui. Por mim aqui dá para seguir. Agora a sua imagem está um pouco congestionada e o áudio ficou bem baixinho para mim. Entendi. Eu tô acompanhando aqui.
Eu estou vendo aqui pela internet, eu estou vendo que tá dando para ver normalmente. Eu abri aqui pelo computador e vi que tá dando para ver. Então, se o senhor estiver me ouvindo, a gente continua. Mas, voltando ao que eu estava falando, então, se de fato a luta, se de fato eles entendem que romper com a hierarquia romana, né, romper com a hierarquia papista, é um ato de revolta, então foi, porque de fato teve uma ruptura com a hierarquia da Igreja Romana. Mas o que não significa que foi uma luta contra a autoridade cristã. Pelo contrário, foi uma reforma em torno do conceito de autoridade. Então, o conceito de autoridade saiu da igreja e passou a ter o conceito de autoridade nas escrituras. Pastor, nesse sentido, a Bíblia é central na reforma protestante, né? Então, um dos lemas da reforma é o sola escritura. Só a escritura é a palavra de Deus, só a escritura é fonte de autoridade, é norma para nossas vidas. O que o senhor poderia nos falar sobre a importância das escrituras na vida dos reformadores e da igreja reformada hoje? Pastor, você está me ouvindo? Acho que o pastor precisou, a internet dele pode ter caído, ele saiu, mas já já ele vai retornar. Então, continuando, irmãos, com esse tema, enquanto que o pastor volta, voltando com esse tema, nós estávamos falando sobre a questão da autoridade na reforma protestante. No pensamento romano, a autoridade é da instituição, a autoridade é da hierarquia da igreja. Enquanto que no pensamento da reforma protestante, a autoridade está nas escrituras, está no texto da palavra de Deus. Deus é a autoridade. E ainda que existam os oficiais, esses oficiais só são, digamos assim, representantes de Deus na igreja quando estão em conformidade com as escrituras. Eles não podem inovar no seu ato de governar. Eles não podem inovar no seu ato de liderar a igreja. Eles precisam agir em conformidade com a verdade revelada. De maneira que até hoje as igrejas protestantes, quando você faz uma pública profissão de fé nessas igrejas, você faz se submetendo à liderança da igreja, enquanto essa liderança for fiel à palavra de Deus. Não é uma submissão incondicional. A fonte maior de autoridade não é a hierarquia da igreja, a fonte maior de autoridade é a palavra de Deus. Só esperar aqui, irmãos, o pastor Diogo voltar e a gente retorna. Acredito que a internet dele caiu. Ele acabou de me dizer que está com problemas na internet, mas a gente vai seguindo aí, falando sobre esse aspecto dos 503 anos da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi um movimento de luta contra a autoridade? Foi um movimento de luta contra a autoridade, mas contra uma autoridade que estava injustamente colocada, né? Uma autoridade que, na verdade, estava ultrapassando o seu limite. O seu limite. A fonte maior de autoridade para o cristão não é a liderança da igreja. Não é o pastor, não é o bispo, não é o cardeal, não é nem mesmo o pastor presidente, nem mesmo os concílios são fonte de autoridade superior à autoridade das escrituras.
A própria Confissão de Fé de Westminster é um documento reformado, um documento oriundo do pensamento da Reforma Protestante, vai dizer que os concílios podem errar, os concílios são passíveis de erro. As Escrituras não. A Bíblia é a fonte inerrante de autoridade da vontade de Deus. É por isso que a Reforma disse sola Escritura. Só a Escritura é a vontade de Deus. Nós afirmamos o sola Escritura contra a autoridade, contra uma série de coisas, uma série de atitudes, não só da igreja romana, mas de outras igrejas que hoje têm sido contra essa visão de só a Escritura como a palavra de Deus. Pastor, boa noite novamente. Conseguiu voltar, né? Consegui, é porque minha esposa estava em outra live aqui, estava dando interferência, mas consegui voltar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Graças a Deus. Pastor, eu estava falando, e aí eu aproveito para perguntar ao senhor sobre a importância do sola Escritura, tanto no período da Reforma, quanto para a igreja hoje, né? Qual a importância desse sola, qual a importância dessa visão da Bíblia como a fonte de autoridade? É muito interessante, Ian, que praticamente nós precisamos ressaltar esse ponto da reforma protestante nos nossos dias, porque eu acredito que está se perdendo. Você sabe muito bem que a fonte de autoridade na Igreja Católica, não só no período de Lutero, mas ainda hoje, ela é tríplice. Você tem o magistério da Igreja, você tem a tradição e você tem aquilo que eles chamam de Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Porém, na prática, a Bíblia ela sempre fica em último lugar. Por quê? Eles levam em consideração o magistério, a tradição, e a Escritura é simplesmente para apoiar, ou, como eles dizem, a própria Escritura, a Igreja está acima da Escritura, porque foi a Igreja que criou a Escritura. Então, quando os reformadores defendiam o sola Escritura, não é que os reformadores deixavam de lado a tradição ou desprezavam toda a tradição, ou até mesmo o magistério, quando ele é devidamente bíblico e subordinado à palavra de Deus. Nós temos os nossos símbolos de fé, e os nossos símbolos de fé são fiéis exposições da Escritura. Então, o sola Escritura é fundamental nos nossos dias, assim como foi nos dias de Lutero. Porque, primeiro, que a Igreja Católica ainda tem essa fonte tríplice de autoridade. E segundo, porque no contexto evangélico dos nossos dias, eu acredito que está de autoridade em muitas igrejas evangélicas passou a ser o pastor, novas revelações, profecias e tantas coisas que são fonte de autoridade para a igreja. E isso é completamente errado. Então, nós precisamos voltar a esse princípio, essa bandeira, a esse lema da reforma do sola Escritura, e não só o sola Escritura, mas o toda Escritura, toda a Escritura. Nós temos esse compromisso de pregar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus. Então, eu acredito que essa semana, até no Café com o Pastor, eu tenho todos os dias o Café com o Pastor, eu falei sobre isso, sobre a importância do sola Escritura. Não só por causa da teologia católica, que ainda permanece a mesma, mas por causa dos desvios e os escândalos que têm acontecido na Igreja Evangélica Brasileira. Não sei se está na linha aí que você gostaria. Sim. Com certeza, é isso mesmo, pastor. Inclusive, essa semana, esse mês, na verdade, a gente teve dois fatos aí muito interessantes que ilustram bem o que nós estamos falando aqui, aplicando aos nossos dias, né? A gente teve aí o atual Papa da Igreja, que deveria ser o poder do magistério como fonte de autoridade, né? Declarando que deve se defender a união civil de
pessoas homoafetivas e, ao mesmo tempo, teve um pastor evangélico de influência nacional, pastor Ed Renekiewicz, dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Então, de um lado, você tem a mesma tradição católica que desconsidera o texto bíblico, do outro lado, você tem evangélicos que também desconsideram o texto bíblico, ainda que de um outro modo. Não é pela autoridade da instituição, pelo liberalismo teológico, né? Porque ali é fruto do liberalismo teológico, ainda que não seja a versão clássica desse liberalismo, mas é uma descrença na inerrância, na infalibilidade, na inspiração verbal, na inspiração das palavras das Escrituras, né? Como se houvessem trechos que pudessem ser interpretados ou reinterpretados ao seu bel prazer, né? Que pudessem ser contextualizados por causa de uma questão cultural e que, desse modo, então, as coisas elas se tornassem permitidas ou não. Então, é triste esse contexto e essa realidade que nós vivemos. Pastor, a reforma protestante ela se deu em contextos diferentes, não foi um movimento único. Tem muita gente que acha que Martinho Lutero chegou lá, pegou as 95 teses, bateu o martelo e acabou, né? Pronto, já foi feita a reforma, acabou-se. Enquanto que a reforma, algumas pessoas situam aí como um movimento de 100 anos, ou mais de 100 anos, né? Isso por causa do contexto da época, diversas localidades, existe um nacionalismo emergente, né? As nações elas querem se tornar independentes da influência romana, e a gente tem vários contextos todos conhecidos como reformados, uns mais, outros menos. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre esses vários contextos que surgiu o movimento reformado e qual é que a gente pode se situar, assim como dizendo, esse é parte do movimento presbiteriano, né? Esse é parte da nossa igreja, é a nossa tradição. Boa questão, Ian. E assim, daria outra live, né? Para falar sobre esses movimentos todos. Mas é muito importante a gente lembrar realmente que a reforma não é uma coisa pontual e ela não se resume à Alemanha, ao contexto ali de Lutero. Lutero deu estupim, né? Mas, como eu disse, nós temos os pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, e após Lutero nós temos outros movimentos, né? Então, Lutero na Alemanha, você tem a reforma também na Suíça, você tem outros países, outras nações que estão surgindo e que vão aderindo ao movimento reformado, e nós estamos mais ligados à reforma calvinista, né? Mais precisamente a influência de João Calvino, quando ali em Genebra ele após aquele contato, né, com Farel ali, Calvino vai passar uma noite na cidade de Genebra e de repente ele é convocado para ficar ali naquela cidade. Aquela cidade estava aderindo aos princípios da reforma, estava se espalhando por todas aquelas nações naquele período, e Calvino vai ficar ali e vai fazer de Genebra um centro, né, reformado para o mundo. Na verdade, Calvino é o sistematizador da reforma. Lutero deu estupim, e você tem Zwingli, você tem outros, mas Calvino é a mente. Os princípios da reforma, a teologia da reforma seja sistematizada. E nós bebemos dessa fonte, mas não só dessa fonte. Nós bebemos também dos pais puritanos ingleses, de onde nós herdamos os nossos símbolos de fé, essas duas heranças, a herança calvinista, a reforma calvinista, e essa herança puritana inglesa, de onde nós temos os nossos símbolos de fé. Então, mas como eu disse, assim, seria uma coisa para outra live, né? Trabalhar em cada situação, em cada nação, na Holanda, na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha,
cada movimento desse, a gente vê a beleza, né, da reforma, do movimento reformado em cada nação, né? É verdade. Nesse sentido, muita gente não entende o que foi o movimento puritano na Inglaterra, né, Everett? Mas eu entendo que o movimento puritano ele foi simplesmente uma reforma tardia que precisou acontecer ali, no caso específico da Inglaterra, né? Na Inglaterra surgiu uma igreja que não estava mais vinculada a Roma, mas que ainda não havia se entregado completamente à autoridade das Escrituras. A fonte de autoridade ainda estava muito ligada à tradição, ainda estava muito ligada à hierarquia da Igreja Anglicana, e especialmente à autoridade do rei. Né? O rei ainda interferia muito em práticas litúrgicas, em práticas doutrinárias, e a reforma não havia alcançado a sua amplitude dentro do contexto inglês, né? Dentro do contexto inglês, e aí escoceses e irlandeses que já haviam abraçado a fé calvinista, já se identificavam como presbiterianos, eles conseguiram também auxiliar o processo de reforma dentro da Inglaterra, o que deu origem às diversas denominações reformadas protestantes dentro da Inglaterra, e também influenciou grandemente a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, com a influência ali de escoceses, de irlandeses, terminou se tornando uma igreja que, em muitos aspectos, abraçou a fé reformada, em muitos aspectos abraçou a fé evangélica, ainda que nem todos os anglicanos de hoje em dia sejam reformados, sejam protestantes, mas muitos são por influência do movimento de reforma dentro da Inglaterra, que é um movimento todo peculiar, né? Todo especial. Pastor, surgiram algumas perguntas aqui, alguns irmãos colocaram algumas perguntas. O nosso pastor Jorge Tomás, pastor da Igreja Filadélfia, ele colocou aqui: boa noite, Ian. Por que passados 503 anos, ainda é importante falar sobre reforma? Tá falhando um pouco para mim aqui. Eu acho que é a minha internet, viu? Deixa eu... Certo. Enquanto o pastor Diogo vai vendo a situação da internet, irmãos, de fato, nós falamos sobre reforma por duas razões. Primeiro, como uma lembrança da nossa herança de um movimento passado que nos alcançou. Segundo, por causa da necessidade de, ainda hoje, reformar, continuarmos a reforma na igreja. Né? Um dos lemas da reforma protestante foi: igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Não significa que todas as vezes que a gente falar de reforma, a gente vai trazer novos elementos para a igreja protestante, mas significa que nós sempre precisamos avaliar onde nós estamos, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, e ver se a nossa prática, se a nossa fé, se a nossa vida está, de fato, traduzindo de modo prático a verdade das Escrituras, né? Será que, de fato, a Bíblia tem sido a palavra, a regra de fé e prática na vida dos evangélicos? Eu acho que a importância de falar de reforma, passados 503 anos de reforma, a importância de continuar falando sobre ela, é a necessidade atual de continuarmos falando. Sobre esse tema, pastor, o senhor quer comentar alguma coisa? A internet aí voltou? Voltou aqui a internet. Você está me ouvindo bem, vendo? Tô. Pronto. Eu perdi um pouco aí a sua fala, principalmente na questão do pastor Jorge. Mas, assim, eu acho que eu entendi aqui o que você estava colocando, agora no finalzinho. Eu não tenho dúvida, Ian, que nós precisamos, eu não sei se de uma nova reforma ou de voltarmos aos princípios da reforma.
Não resta dúvida que tem muitas igrejas, muitos pastores, a nossa própria denominação, com todos os defeitos que ela tem, porque ela é formada por homens, é uma instituição também humana, mas é uma igreja séria que procura viver os princípios da reforma protestante. Mas quando nós pensamos na igreja de um modo geral no nosso país, não resta dúvida que após 500 anos nós ainda continuamos necessitando de uma reforma no Brasil, de realmente levantarmos a bandeira da reforma, aqueles 5 solas da reforma, a confessionalidade das nossas igrejas, que é uma herança da reforma. Você estava falando aí da Inglaterra. A Inglaterra, no primeiro momento, ela aderiu à reforma por uma questão política, por uma questão pura e simplesmente de uma briga entre o rei e a igreja romana. Mas, aos poucos, a igreja anglicana ela vai tendo a influência realmente da reforma protestante, principalmente com aqueles que foram se refugiar em Genebra, que foram aprender com os nossos pais escoceses, como você estava colocando muito bem. Então, quando eles voltaram para a Inglaterra, quando eles voltaram para a igreja de origem, eles quiseram ali uma igreja pura, pura na liturgia, na teologia, na vida, e por isso que eles vão ser chamados puritanos, né? Porque eles pregavam isso. E eu sinto essa necessidade na igreja brasileira, sabe, Ian? Eu penso que a igreja brasileira, de um modo geral, ela precisa disso. Ela precisa dessa reforma litúrgica, dessa reforma na teologia, na vida. Ela precisa disso. A gente sabe, como eu falei, que existem pastores, existem igrejas que têm lutado por isso. Mas ainda é muito pequeno. Ainda é muito pequeno e a gente sonha que essa influência realmente ela cresça no nosso país. Você estava falando aí, agora há pouco, do Papa e do pastor Batista, que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Após 503 anos de reforma, alguém dizer um absurdo desse, e ainda ter pessoas para defender nas redes sociais, como eu vi, pessoas defendendo nas redes sociais, isso não é nem liberalismo, e talvez isso seja o pior do liberalismo, a borra do liberalismo. Né? Não é nem liberalismo teológico, porque se você for olhar o discurso dele, um liberal não fazia um discurso tão pobre daquele ali, né? Tão simplista, é uma peça teatral, né? Mas eu penso que a gente precisa. Ontem, Ian, eu tenho muito assim cuidado quando eu olho o Facebook, porque às vezes você se entristece. E eu vi uma pessoa evangélica defendendo a fala do Papa em relação à união homoafetiva, dizendo que o Papa, o que o Papa simplesmente estava dizendo é que você tem que respeitar e amar e reconhecer a diferença dos outros e tal, e que o Papa não é o anticristo por isso. Eu não sei se você viu essa postagem, mas a pessoa colocou assim: o Papa não é o anticristo por defender amor, respeito, compreensão. Anticristo são os pastores que tomam dinheiro do povo, que não sei o que, papapá. E eu digo assim, meu Deus do céu, será que essa pessoa não entendeu que aí não se trata de respeito, de consideração, mas de ir de encontro àquilo que está expressamente declarado na palavra de Deus, de ir de encontro a toda a história da igreja, a tudo aquilo que nós aprendemos, e a pessoa não consegue enxergar isso? É muito difícil, é muito difícil. Sabe o que é interessante, pastor? É que o próprio Papa anterior, o Bento XVI, ele havia dito que o anticristo defenderia a união civil de homossexuais, né? O anticristo defenderia o casamento homoafetivo. Então, foi o Bento XVI, o próprio Bento XVI que falou, né? O próprio Bento XVI. Então, quem quiser que procure aí na internet e vai encontrar essa afirmação do próprio Papa Bento XVI dizendo que o cristão que defendesse, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. E aí, pouco tempo depois, João Paulo II vai e João Paulo II, ó.
o Francisco vai e solta uma afirmação dessas. Pastor, surgiu uma outra pergunta aqui, mudando um pouco a temática. Irmãos, nós estamos falando sobre reforma protestante, 503 anos. Se você tiver sua pergunta, coloca aí nos comentários. A irmã Graça Pessoa colocou assim, pastor. No livro História e Consciência do Mundo, do Gilberto Coutrin, é afirmado que a reforma protestante foi um movimento de inveja contra a Igreja Católica, porque ela era muito rica. Por essas afirmações é que é importante esclarecer o real motivo da reforma. Pastor, como é que a gente pode responder a alguém que diga que a reforma foi um movimento de inveja porque a Igreja Romana era muito rica? Primeiro que a Igreja Romana não era muito rica, ela é muito rica, né? Ela é a maior latifundiária, talvez, do mundo, né? Alguns dizem aí, não, o Vaticano é pequenininho, mas o que tem de ouro e as posses da Igreja no mundo inteiro é incrível. A segunda coisa é que, é claro que você está vendo aí um historiador católico influenciado no seu pensamento, e aí ele está colocando no livro a sua ideia. Agora, uma observação que eu queria fazer aqui, Ian, é o seguinte, toda vez que nós falamos de história, é preciso a gente ter cuidado, porque a história não é uma ciência exata. Então, a história, muitas vezes, ela é manipulada por aquele que está escrevendo. Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Se você lê a história da Reforma Protestante por um historiador católico e você lê por um historiador protestante, você vai ter duas visões aqui daquele fato, daquela realidade. Agora, isso não significa dizer que a Reforma Protestante é algo relativo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque quando nós estudamos, seja qual for a fonte que você for estudar, se você for olhar com cuidado, você vai ver que não era inveja da parte de Lutero. Pelo contrário, Lutero estava sendo sincero, Lutero estava chamando a igreja dos seus dias para um debate teológico. Lutero nunca pensou em sair da igreja, Lutero nunca quis destruir a igreja como eles criticam. Lutero, com sinceridade, com a pureza de alma de um religioso do seu tempo, Lutero estava vendo a sua igreja caminhando para um caminho totalmente contrário àquilo que ele mesmo havia aprendido. E aí o que acontece? Estudando a palavra, lendo a palavra, ministrando a palavra na universidade, na sua igreja, Lutero começa a questionar o que a igreja estava fazendo. E quando ele escreve as 95 teses, muitas pessoas não sabem disso, né, Ian? Que Lutero está chamando os teólogos dos seus dias para um debate público, para tratar da questão das indulgências e de outras coisas. E, assim, eu já li historiador, e eu concordo com isso, que na mente de Lutero ele achava que o Papa estaria apoiando ele, por ele estar sendo sincero e defendendo a igreja. O que ele não sabia é que o Papa também estava comprometido com aquela agenda que ele estava condenando. Então, assim, eu acho que responde essa pessoa, principalmente se ela for olhar qual é o fundamento da reforma. É político? É econômico? É social? Não, é teológico. A reforma, ela surgiu por causa de teologia, de uma discussão teológica, que a gente poderia entrar aqui na questão das indulgências, da justificação e de tantos e tantos assuntos que são pertinentes para os nossos dias. Então não é só uma ruptura, não é só uma separação política ou uma revolução, uma inveja, não. Tem uma questão teológica envolvida. E é importante a gente colocar isso, Ian, porque você sabe muito bem que hoje existe uma volta muito grande ao catolicismo romano por parte de alguns evangélicos. Ah, não, porque eu li os pais, porque nós todos somos irmãos e tal. Existe hoje uma tolerância muito grande para o catolicismo romano nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas. Eu já enfrentei situações aqui em Pirangi, complicadas, há alguns anos atrás, por pregar contra o catolicismo romano,
e pessoas me recriminarem por causa disso. A pessoa defender, não, mas é uma expressão do cristianismo, é a igreja de Cristo também, nós não podemos julgar. E tá entendendo? A pessoa não conhece os fundamentos teológicos, os princípios teológicos que nos separa do catolicismo romano. Ela não conhece, ela acha que foi só uma questão política, uma briga dos príncipes para ficar independente de Roma, os príncipes alemães, e não é nada disso. Teve questões políticas, teve questões econômicas, sociais, teve, mas a base é teológica. É teológica. Muito bom, muito bom. Pastor, inclusive, Graça colocou aqui que, infelizmente, esse livro é do Ensino Fundamental 2. Muito triste ver esse tipo de coisa sendo ensinado para as crianças, né? Mas, se isso de fato é feito e realmente acontece, nos livros de história, infelizmente, no Ensino Fundamental 2, no ensino médio, é ensinado coisas, mentiras sobre a reforma, muito mais se torna necessário nós resgatarmos a verdadeira tradição, né? Então, a gente, às vezes, acha que esse assunto não é pertinente para a igreja, mas a escola não vai dizer isso. A escola vai ensinar. E na medida que ela vai ensinar, ela vai corromper os adolescentes e mais tarde serão jovens que já não estarão mais na igreja se a igreja não se posicionar, se a igreja não entender a necessidade e a importância desses assuntos para serem tratados. Pastor, acho que um dos pontos... Pode falar. Só um segundinho. Por isso que Mark Lloyd Jones dizia que uma das matérias mais importantes para o pastor e para a igreja é a história da igreja, né? Ele dizia que nós precisamos conhecer profundamente a história da igreja. E o pastor Hernandes, no seu livro Intervenções de Deus na História, ele diz o seguinte: a história será a nossa pedagoga ou vai ser a nossa acusadora, ou nossa coveira? Então, nós precisamos conhecer a história. Você que é crente, você que é um servo de Deus, você precisa conhecer a história da igreja, desde o primeiro século até os nossos dias. Ir atrás, buscar informação. Tem pessoas, Ian, que não conhecem nem a história da sua própria denominação. Como é que ela surgiu, quais são as suas bandeiras, os seus símbolos de fé. Não conhece. Presbiteriano que não conhece os símbolos de fé. Por que surgiram os símbolos de fé? Qual a importância dos nossos símbolos de fé? Então, é importante a gente buscar informação, porque todos os dias nós estamos sendo bombardeados com informações contrárias, mentirosas, fake news, em nome de Deus, em nome da fé. E se nós não tivermos o conhecimento, nós vamos ser enredados por essas vãs filosofias, esses falsos ensinos. Pastor, a gente não vai ter muito tempo ainda, mas tem dois assuntos ainda que eu queria tratar, muito importantes, dentro dessa área da reforma protestante. O primeiro é a questão da união. Infelizmente, depois da reforma protestante, surgiram muitos movimentos e talvez a falta aí de um autoritarismo, de uma hierarquia, como aconteceu no contexto romano, fez com que surgissem alguns movimentos. Esses movimentos ainda buscavam uma certa unidade ali no começo, mas hoje a gente vê aí uma completa desunião das igrejas evangélicas, uma relativização completa do que é a verdade de Deus. Cada pastor quer liderar a sua igreja como acha que deve ser, e muitas vezes as pessoas terminam tomando posturas sectárias, posturas de desunião na fé, de temas que são secundários, que não são temas fundamentais da fé cristã, né? Então a gente vê aí pessoas que começam a estudar teologia reformada, começam a estudar reforma protestante, e por isso acham que devem sair se separando, que devem sair se isolando, né? Não buscam ali o vínculo da unidade da fé cristã, do amor fraternal, e começam a falar mal de outras denominações à toa. O que o senhor acha que a igreja hoje ela deveria se portar junto com as outras igrejas protestantes, né? Eu não digo de unidade entre cristãos, incluindo católicos, como o senhor colocou, a gente, pelo contrário, saímos de lá por uma razão justa, e essa razão permanece até hoje, mas entre os protestantes, né, nós deveríamos ter uma unidade maior. Como é que a gente tem que pensar essa questão da unidade no meio protestante hoje? É muito importante isso, Ian, que você está levantando, e eu queria começar fazendo uma ressalva.
muitas pessoas nos acusam de desunião ou de sermos divididos, né, em grupos, em facções, em denominações diversas, né? Existem centenas de denominações, mas o que poucas pessoas se apercebem é que a Igreja Romana, ela é também tão dividida ou mais dividida quanto nós. A diferença é que eles têm um governo único. Eles têm a figura do Papa, que é como um guarda-chuva que coloca todo mundo ali sobre os seus cuidados. Mas você tem, na Igreja Católica Apostólica Romana, as mais diferentes congregações e grupos dentro da igreja, às vezes até que pensam completamente diferente. Né? Você tem, por exemplo, a Ordem dos Agostinianos, que é a ala mais teológica da igreja, que em muitos assuntos eles divergem de outras congregações. Então, lá existe também, né? Já existia e existe. Agora, eu penso que a gente precisa analisar na seguinte questão. Existe muito mais coisa que nos une do que nos separa. Então, se nós defendemos, por exemplo, os 5 solas da Reforma, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christi, sola Deo Glória, são 5 bandeiras que vai trazer para nós um elo, uma ligação entre nós como igrejas, como povo de Deus. Então, existem coisas, como, por exemplo, documentos históricos que vão mostrar se nós somos de fato cristãos. O credo apostólico e alguns documentos na história da igreja que vai unir os cristãos. Agora, desde a Reforma Protestante, houve divisões por coisas secundárias. Você sabe muito bem, Ian, que a interpretação da ceia ou da presença de Cristo na ceia foi o que mais dividiu na história da igreja até hoje. Né? Luteranos, zwinglianos, calvinistas. Você vai ter uma divisão, uma interpretação de que como é que Cristo está presente ali nos elementos da ceia. Então, eu penso que são coisas que nós podemos superar. O modo de batismo, nós defendemos o batismo por aspersão, outro irmão defende por imersão. Então, existem coisas que não são... eu tenho que ter muito cuidado com a palavra, mas que não são, assim, motivo para dividir. Não são motivo para dividir. Nós cremos na mesma Bíblia, nós temos o mesmo Senhor, nós defendemos a salvação pela graça. Agora, uns batizam crianças, outros não batizam, uns batizam por expressão, outros por imersão. Uns creem que Cristo está presente literalmente na ceia, o outro tem um pensamento diferente, mas não é herético. Porque talvez o ponto seja esse aqui, Ian. Uma coisa é heresia, outra coisa é um erro. Eu posso ter comunhão com o meu irmão, que no meu entendimento ele está errado naquele ponto de vista com relação ao batismo, com relação à ceia, com relação ao sistema de governo da igreja. No meu ponto de vista, e nós podemos olhar isso, é um erro teológico, um erro de interpretação, alguma coisa, mas que não fere as verdades essenciais da fé. Heresia é outra coisa. Se aquela pessoa defende que Cristo não é o único e suficiente Salvador, que a morte de Cristo não foi vicária, expiatória, substitutiva, se ele não crê na divindade de Cristo, aí eu não tenho como ter comunhão com ele. Então, eu penso que se a gente soubesse, se a gente entendesse muito bem o que é heresia e o que é erro, a gente teria mais comunhão. Então, eu posso ter comunhão com meu irmão batista, com meu irmão assembleano ou luterano, desde que aquele irmão não defenda heresias, aquilo que vai de encontro aos fundamentos da fé cristã. Agora, erros eu posso cometer, você pode, os nossos concílios, os nossos símbolos de fé dizem que os concílios erram. Então, o Supremo Concílio da nossa igreja pode tomar uma decisão e errar, mas não significa que é uma heresia e que com isso eu me aparto da igreja ou me afaste da igreja. O que está acontecendo hoje é que tem alguns que começam a ler um livrinho
começa a descobrir a teologia reformada e já se acha no direito de falar mal dos pastores, das igrejas, já não quer fazer parte mais de nenhuma denominação, e depois acabam criando as suas próprias denominações, os seus próprios movimentos. Infelizmente. Quando não são desigrejados, né? Quando não ficam só no Facebook, na internet, e não congregam, não vivem ali a unidade, né? Enfim, o convívio da fé cristã. Essa diferença de heresia e erro é muito importante, pastor, porque todos nós estamos sujeitos ao erro teológico, né? Assim, Ao erro. eu lembro do pastor Russell Shedd pregando na igreja presbiteriana do Pirangi, e ele, antes de fazer a oração para começar o sermão, ele disse assim: irmãos, a gente vai orar agora para que Deus nos livre, porque a gente pode errar. A gente pode dizer alguma coisa aqui que está errado, né? Tem um professor americano chamado Bruce Waltke. Bruce Waltke, ele falou certa vez que dentro de sala de aula tinha um aluno que estava querendo compreender a teologia completamente, era algo do tipo voltado à teologia bíblica. Aí ele disse assim: rapaz, tem uma única forma eficaz de você conseguir compreender a teologia. É a gente matando você agora, nesse momento. Aí em segundos, você vai chegar lá na glória e vai ter as respostas. Exatamente. Então, assim, às vezes... O problema é que, se essa interpretação do pastor, do professor, nossa, não tiver correta, se ele chegar lá e descobrir que nem lá ele vai ter todas as respostas, aí... Pois é. Infelizmente, pastor, eu acho que falta assim, essa humildade de reconhecer que existem verdades fundamentais, coisas que nós não abrimos mão, a inerrância das escrituras, aquilo que é claro, aquilo que é expresso na palavra de Deus, e outros temas que são secundários, né? De fato, existe isso e a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. Misericórdia com o irmão que ainda está... que ainda não entendeu completamente, que ainda precisa de auxílio, paciência, tudo isso é fundamental para que tenhamos a unidade devida. Pastor, infelizmente o nosso tempo está quase esgotando. Eu vou pedir agora para o senhor fazer considerações finais. O senhor tem aí, talvez, 2 minutos, no máximo 3, para fazer as suas considerações finais. E nos fale um pouco sobre a necessidade da reforma hoje e a questão assim da pregação expositiva, pastor. Como que a pregação expositiva vai nos ajudar hoje na reforma? Ian, eu penso que esse é um dos pontos que nos alegra muito, porque, veja bem, as igrejas estão hoje descobrindo a teologia reformada por causa da pregação expositiva. Então, aqueles pastores ou igrejas, denominações que têm priorizado a exposição da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, ele vai conseguir reformar a sua igreja. Ele vai conseguir trazer a sua igreja para os princípios reformados, que são bíblicos, que, como eu disse no início, é uma volta à palavra de Deus. Como é que aconteceu com Lutero? Quando ele está expondo a carta aos Romanos, quando ele está lendo, estudando, e ele bate os olhos ali, quando o texto diz: o justo viverá por fé, ele é despertado e ele começa a questionar e a escrever as suas teses. Então, eu penso que a pregação expositiva é fundamental e nós precisamos amar, nós precisamos nos dedicar. O que a igreja precisa exigir do pastor não é que ele seja um produtor de eventos, um animador de auditório, aquele pastor que vive tomando cafezinho na casa dos irmãos o dia todo, de 7 da manhã às 7 da noite, mas quando chega no domingo, ele não tem o que pregar para a igreja, porque ele não teve tempo de estudar, de se preparar, ele não tem como dar um alimento para a igreja. Então, nós precisamos voltar à prática da pregação expositiva, o método lectio continua, verso a verso, livro por livro, pregando todo o desígnio de Deus para a igreja. E aí, como eu acredito que era Spurgeon que dizia que a Bíblia é um leão, basta você soltar e ele faz o serviço. Não tem nada a ver com a gente. Lutero disse: eu não fiz nada, a Bíblia foi que fez tudo. Simplesmente ele colocou a Bíblia na mão do povo. Então, e é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, Ian. Os jovens,
a nossa geração é privilegiada porque nós temos muitos pregadores expositivos, homens de Deus que estão pregando a Bíblia e muitas vidas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. Louvado seja Deus por essa live. Obrigado por ter aceitado esse desafio de, em tão pouco tempo, falar sobre tantos temas, mas temas necessários, né? Eu queria aproveitar para fazer a propaganda. Amanhã eu vou estar com o pastor Diogo mais uma vez, agora numa programação da Igreja do Pirangi, também falando sobre reforma protestante. Então, você que nos assistiu hoje, que pegou aí da metade para o final, talvez, não perca a nossa transmissão amanhã, falando sobre reforma, o dia da reforma propriamente, 31 de outubro, né? E parabéns a todos vocês que nos assistem, reformados, membros da Igreja Presbiteriana, partes desse movimento de reforma protestante. E vamos seguir. A reforma do século XXI é uma reforma que eu e que você precisamos abraçar e precisamos, com misericórdia, com paciência, com a graça de Deus, participar desse trabalho que Deus tem feito levantando a sua igreja. A reforma foi uma obra de avivamento da parte de Deus e Deus pode trazer esse mesmo avivamento ainda hoje, né? Nos renovar com a palavra de Deus. O horário amanhã, pastor? Só lembrando aí. Amanhã é 19h30 no canal do YouTube da nossa igreja, viu? 19h30 pelo YouTube da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Então, não percam amanhã, 19h30, na canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Então, um abraço, pastor, e muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. A honra é minha, Ian, estar com você, que é um homem de Deus, um pregador expositivo, um jovem aí que está chegando do seminário com tudo em dia. Então, que Deus abençoe. A honra é minha. Amém. Abraço. Até mais, irmãos. Tchau.